Oi, Vera, boa tarde. Tudo bom, Ricardo? Como vai? E aí, Oi, Vera? Vera. Oi, Oi, Beth, tudo boa bem? tarde. Oi, Vera, Tudo. tudo Tudo bom? bem? Mudei minha sala. É Coloquei mesmo. o fundo numa sala mais bonitinha. Ah, mudou a decoração. O bom do Meet é isso, né? Tem uns efeitos É, visuais. era bom se a gente pudesse mudar assim, né? A casa da gente, enjoou, troca. Nossa, já pensou se Não, tivesse um negocinho? Sem fazer poeira, futuro, né, né? Beth? Verdade. Fazer cheiro de bagunça, poeira. Cada vez que a gente pensa numa reforma, dá até um calafrio, né? Ai, nem pensar, viu? Boa tarde, pessoal. Boa Tudo tarde, bem? Patrícia. Tudo Boa bom? Tudo tarde, e tudo você, bem? Beth? Tudo bem, Tudo, gente? Boa tudo tarde. bem. Oi, Patrícia, boa Oi, tarde, tudo bem? Davi, Oi, Ricardo, Patrícia. Vera, Valéria, tudo bem? Oi, Tudo Vera. E ótimo. você? Tudo bem? Mudei aqui também, Beth. Ah, Ah, ficou legal, hein? Casa nova. ai. Ah, tem até paisagem de praia, sabe? Legal. Aí dá uma relaxada, um relax, né? É. Eu falo que o meu objetivo de aposentadoria é morar numa casa lá na Ilha de Capri, igual daquela que faz o programa na televisão, a Giada, que ela tem uma Hum, cozinha que a janelão da cozinha dela dá para o mar de Capri. olha, Então, tem uma aqui, é a ó. minha meta. É assim? É a coisa mais linda. Ela faz as receitas com aquele mar, e ela fala: Eu peguei os camarões aqui no mar de Capri. Aí eu falo: esse é o meu objetivo de vida, ter É, nós tem um monte aqui, viu? uma cozinha com a janela para o mar de Capri. Boa tarde, Carolina. Oi, Carol. Carol, tudo bom? Leandro também. Ah, o Boa Leandro entrou tarde. Boa também. tarde. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? E aí, Boa gente? tarde. E aí, Valéria, vamos começar? Ah, eu acho que era bom, né? Eu estou estranhando a Márcia não ter entrado, porque ela estava com algumas dúvidas. Você dá uma chamada nela, Carol, no WhatsApp, para ela, se ela vai participar, por favor? Mas pode começar, Ricardo. Bom, então vamos lá. Hoje, gente, a gente dá início à segunda fase, né, do planejamento, que é a etapa de planejamento propriamente dita, né? Então, trabalhamos antes com o levantamento aí dos indicadores do diagnóstico interno de vocês. Vocês fizeram isso dentro da própria unidade, a gente está fazendo um trabalho complementar aqui, mas agora a gente quer avançar para uma fase onde podem se definir os indicadores de planejamento para 2022, para dividindo em primeiro semestre e segundo semestre de 2022. Eu vou abrir uma apresentação aqui. É uma apresentação bem sucinta. A ideia, a gente tentou enxugar isso. Nessa semana, a gente vai trabalhar a apresentação dos indicadores. A gente quer que vocês evoluam nesses indicadores ao longo dessa semana, para que na próxima reunião a gente feche esse ciclo com um detalhamento de um plano de ações, né, que passe para vocês uma orientação de ações e a gente vai iniciar as conversas privativas, né, as conversas individuais com cada unidade, para que a gente consiga detalhar esse planejamento individual de cada um de vocês.
Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ok. Bom, então essa é a etapa 2, a gente quer trazer aqui, já vou direto ao ponto, Valéria, você consegue aprovar quem está entrando na sala? Valéria? Ô, Ricardo, Oi. sim, eu aprovo para você. Tá. Bom, então, indo diretamente para os indicadores de planejamento, para a gente ser bem objetivo aqui no trabalho, o que nós, franqueadores, esperamos de vocês? Que vocês consigam fazer esse planejamento básico sozinhos, né? Mas, a partir das dificuldades, nós vamos prestar todo o suporte para que ele se concretize, né? Eu acho que talvez, eu não sei como isso foi feito nos outros anos, mas, de certa forma, é um conjunto bem enxuto aí de indicadores que são os essenciais para que vocês tenham um controle do negócio. Então, a primeira meta, que eu acho que é mais palpável em termos de, que não é de receita, mas é que a gente sempre fala, né, nas nossas conversas, é quantos alunos vocês têm matriculados. Então, pensando no primeiro semestre ali, qual que vai ser a meta de vocês? Tudo aqui foi construído para o primeiro semestre na apresentação, depois basta a gente extrapolar para o segundo semestre. Então, pensando nessa virada de ciclo aqui para 2022, qual é a meta de alunos matriculados de vocês, de cada um de vocês, até o final de abril de 2022? Em 30 de abril de 2022, quantos alunos vocês querem ter matriculados na rede? Né? Na rede não, né? Na unidade de vocês. Isso passa, isso vai calhar num segundo item que vocês analisaram o histórico de vocês, mas que vai ser muito importante agora, que é a meta, que é a retenção nessa virada 2021-2022, né? Então nessa virada atual de semestre e posteriormente na outra virada de semestre. Então o índice de retenção, essa retenção que vocês vão ter de alunos agora, certamente vai impactar na meta do total de alunos que vocês querem ter matriculados. Então, percentualmente, qual é a meta de retenção ou de tantos alunos que vocês têm atualmente, quanto vocês esperam reter, né, ou quanto vocês esperam, quanto vocês imaginam que é aceitável perder de alunos para que isso seja feito a matemática inversa, que sempre preocupa vocês, que é a captação de alunos. Então, os novos alunos, quantos novos alunos, qual a necessidade de novas matrículas para que vocês atinjam a meta de alunos matriculados. Então, se vocês têm pensar nessa meta, né, de captação, são os alunos atuais, menos os desistentes, mais as novas matrículas, né? E então é isso, sem muito segredo, né, pessoal? Aqui, um fluxo do funil comercial. Então, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Não é a média da rede, não é um número específico de ninguém, de nenhuma unidade da rede Centro Britânico. São números absolutamente aleatórios para vocês entenderem, só para a gente ilustrar o processo comercial. Então, a gente tem uma etapa onde a gente tem aquele cadastro geral, né, de lead, principalmente na internet. A gente tem um cadastro que muitas vezes ele é um lixo mesmo, né? 30% normalmente do que a gente acaba cadastrando no teste online. Por exemplo, o pessoal não preenche o e-mail direito, não preenche o telefone direito, então vira lixo, né? Em torno de 30% disso. Os 70% que são efetivamente reais, que são pessoas reais, que a gente consegue estabelecer algum tipo de contato, ou no online, ou principalmente no offline, né? São as pessoas que visitaram a unidade,
Então, esse é o nosso lead, né? Esse é o termo que a gente usa para lead. Então, o lead é uma pessoa real com quem a gente conversou, né? Que a gente realmente vai ter conseguir estabelecer um relacionamento, aquecer o lead, né? Que a gente fala. Por que a diferença? Porque não adianta a gente se basear num número de cadastros gerais, quando muitas vezes os cadastros gerais são inadequados, são de baixa qualidade, né? Não é nem baixa qualidade, né? Eles simplesmente não existem. Depois a próxima fase, depois de que a gente identifica o lead, identifica o interesse, vocês fazem isso, é conduzir o cliente para um processo de placement, ou uma conversa, pelo menos, estamos chamando aqui de placement, a conversa com a coordenação, aquele processo de atendimento básico, onde é explicado como funcionam os cursos, talvez a grade, quais os cursos disponíveis, quanto custa, mas vai para uma segunda etapa que é mais pedagógica, que já é de real interesse do aluno no aprendizado. Isso aqui tem uma diferença muito grande. A nossa média da rede é que 85% dos placements acabam, na verdade, isso aqui não se apeguem a essa ilustração, mas a gente tem um bom retorno nos testes de nível ou nas conversas quando vai para o pedagógico, que viram matrícula, né? Então é importante que vocês tenham o número, cada unidade tem esse número, e cada unidade tem que fazer a conta inversa. Então, quando vocês fizerem a conta inversa, vocês vão chegar na última linha, vocês têm essa meta de novas matrículas que vocês precisam fazer, então vocês precisam saber quantos, em média, mais ou menos, aproximadamente, quantas conversas com a coordenação precisam acontecer e quantos leads vocês precisam captar para que aconteça essa meta, né? Então, esse é o objetivo. Então, a pergunta que fica para vocês aí nesse processo de planejamento é: quantos leads são necessários para vocês atingirem a meta de captação de novos alunos? Né? Essa é uma pergunta absolutamente individual de cada unidade. Cada unidade tem que ter a condição ímpar e única de responder essa pergunta. E, por fim, as metas financeiras, que não menos importante, muito pelo contrário, mas são consequência de tudo isso que a gente está falando, né? O faturamento, o ticket médio que vocês esperam e o lucro líquido que vocês esperam dentro da operação. Então, faturamento menos despesa dá o lucro, vocês vão ter ali o lucro que vocês esperam ter de média mensal para o primeiro semestre de 2022 e tudo isso que eu falei multiplicado por 2, a gente vai pensar também para o segundo semestre de 2022. Então, em resumo, a gente vai pedir para vocês o faturamento, ticket médio, lucro líquido, o número de alunos matriculados, né, ao final de cada semestre, a retenção na virada desses semestres, desse semestre agora e do próximo, as novas matrículas que vocês esperam nesse semestre agora, nessa virada de agora e na próxima virada, e os leads matrículas. A apresentação é isso. E isso tudo foi transformado novamente no formato de um questionário, da mesma forma como vocês trabalharam lá no diagnóstico. Então, eu acho que todo mundo que está aqui hoje preencheu, então já está acostumado aqui com essa linguagem. Então, aqui vocês vão encontrar novamente faturamento, lucro líquido, total de alunos, retenção, novas matrículas e o total de leads. Então, é bem curtinho, é bem objetivo, para que a gente, na próxima semana, a gente consiga voltar com vocês
para uma etapa que é mais detalhada, mais importante, que é do plano de ações. Então, uma vez que vocês tiverem definidos esses indicadores de sucesso, os indicadores de performance que vocês esperam para a unidade de vocês, a gente vai conseguir ajudar vocês na validação disso e também em trazer consistência disso com todo o trabalho que a franqueadora consegue dar de suporte, né? Então, isso é muito importante. É o nosso olhar, o planejamento, como eu falei na semana passada, o plano é de cada unidade, não só de responsabilidade, como eu acredito que principalmente do interesse de cada um de vocês, e a gente está aqui para prestar o suporte para que esse plano seja coerente, consistente, tanto com os indicadores internos, quanto com a realidade de mercado. Certo? Valéria, você quer complementar com alguma coisa? Quer que eu volte algum slide aqui para você falar? Não, Ricardo, está tranquilo. Como você disse, era uma reunião mais objetiva, né? E eu acho que ficou bem claro aí, pessoal, qual que é o próximo passo, né? Uhum. Se eles quiserem compartilhar alguma dúvida em relação da parte comercial, como eu estava conversando com a Beth no começo, alguma dificuldade de puxar número do Sofia, né? Que isso que a gente é alguma coisa que a gente pode dar um palpite, mas também o pessoal da Crescer está apto a auxiliá-lo nessa parte também, né? Mas acho que o levantamento de números, acho que não deve ser tão difícil, pelo menos para a turma que está aqui participando, que é um pessoal que controla direitinho, né? Alguém tem alguma dúvida? Eu queria saber, Ricardo, se você tem alguma planilha que a gente possa... Eu sei que, não sei se no Sofia a gente consegue todas essas informações, mas eu lembro uma vez que quando ai, meu Deus, esqueci o nome. Que trabalhava na parte financeira, Alice, ela tinha feito uma vez uma planilha com análise dos detalhes, né, das unidades, mas ela fez uma planilha bem interessante, onde acho que você coloca os dados, né, você tem o nome dos professores, você consegue ter uma ideia de quantos alunos perdemos em tal professor, ou você consegue ter mais ou menos quantos alunos tem em cada turma, e ela fez um trabalho bem interessante, só que eu não sei como é que isso foi feito, né, porque tem uma planilha bem detalhada, mas eu queria saber se, de repente, a gente tendo alguma coisa que seria mais para gestão mesmo, né, a gente pega essas informações, se tiver uma orientação, olha, pega a informação de tal coisa e você põe na planilha tal, para a gente poder ter essas porcentagens, né, de repente fala assim, ticket médio, o que seria um ticket médio que seria rentável para a unidade? Então, vamos supor, eu tenho lá todos os meus custos fixos. Desses custos, eu sei que você consegue fazer uns cálculos para você ter uma ideia de, ground margin. Então, você pode multiplicar um X para você ter uma taxa. Então, eu queria ter alguém, né, que, de repente, esteja fazendo alguma coisa nesse aspecto, né, nessa parte mais administrativa, ou que tenha mais conhecimento, né, mais detalhado, de a gente poder trabalhar, para que a gente não fique sempre num valor que, vamos fazer assim, mas a gente tem que saber um limite, né, de quanto que a gente pode vender um curso, porque senão aí a gente fica sempre naquele prejuízo. Eu sei que isso aí tem alguns cálculos, mas se de repente a franqueadora, né, como conhecimento já de muitas datas aí, tiver essas informações para nos passar, fica muito mais fácil. Vamos por duas partes, então. A primeira parte aí da sua dúvida, Beth, em relação ao sistema. O Sofia, no momento, ele ainda é muito limitado no fornecimento de relatórios, né, de análise. Então, a Alice era especialista em Excel, ela desenvolveu uma série de planilhas, a gente pode tentar resgatar isso, de que forma isso pode servir de base para vocês trabalharem
os números atuais, mas vou retomar um pouquinho um começo do discurso do Bruno na primeira palestra do ciclo. Nós estamos pagando, Sofia, para desenvolver um BI, é um Business Intelligence. Então, é um aplicativo de finalização do Sofia para geração de relatórios. Então, isso deve sair nos próximos meses. Não temos eu não preciso disso ainda. Então, isso vai facilitar muito a gente em todas as análises, tanto de retenção, de captação, de gestão de leads, tudo isso, em relação ao Sofia. O segundo ponto, a questão do ticket, especificamente, a gente vai trabalhar no particular com vocês, porque é uma questão muito estratégica, que depende muito do posicionamento da unidade de vocês em relação aos concorrentes da região. Então, existem duas fórmulas de precificação, né, Beth? Uma é a gente olhar do custo que você tem, colocar uma margem em cima e vai fechar o seu preço final. Isso para serviço, isso funciona muito bem para a indústria, né? Para serviço é muito difícil. Então, normalmente, e principalmente para uma escola de idiomas de bairro, o que vai valer muito é o seu posicionamento de preço dentro da região. O que a gente está fazendo é um estudo de posicionamento, principalmente de custo total. Às vezes a gente olha muito assim, o posicionamento da mensalidade, o posicionamento do material. Então, a gente está olhando mais o todo, porque a gente está percebendo um movimento do mercado de que, quando o livro é mais caro, esse livro é escondido dentro do custo do serviço. Então, a gente está analisando de que forma nós vamos trabalhar isso com vocês, se vai ser individualmente, se vai ser pela rede, mas isso precisa ser abordado, né? Existem players como o CNA, por exemplo, que tem um livro caro, e o que eles fazem? Eles embutem no valor do pacote, do valor da anuidade. Então, muitas vezes, isso funciona muito bem para o aluno, porque o aluno ele não vai reclamar do preço do livro, porque para ele a percepção é de que ele está ganhando um livro grátis. Então, muda completamente o conceito. Então, essa questão particular do ticket, a gente quer que vocês tenham uma ideia disso, com base no que vocês têm de histórico, porque vocês não vão radicalizar de aumentar 100% de um ano para o outro, mas certamente vocês têm uma expectativa para o próximo semestre, né? De aumentar 5%, 10%, 15%, 20%, eu não sei. Isso depende muito de vocês também estarem atentos ao movimento regional aí de cada um. Mas a gente vai abordar melhor isso na conversa particular. Tá bom. Valério, Davi fez uma pergunta aí. No chat. Qual é perguntou para você, Valério, em média, qual o número de leads necessários para gerar uma matrícula? Essa é uma pergunta extremamente exata, né? Não consigo falar isso. O que eu consigo te falar, Davi, é assim, é uma média que a gente tem de atendimentos, né, para conversão em matrícula. Então, a gente tem aí uma sugestão de que 10 atendimentos, um número tolerável de conversão seria 50%. 10 atendimentos em que sentido? Com a passagem pelo teste de nível. Agora, o número de leads, assim, vamos dizer, porque por ser uma pergunta extremamente de exatas, né, eu quero 20 leads para gerar uma matrícula. Eu não consigo passar para você essa percepção, até porque a gente não tem hoje esses dados consistentes da rede. A gente não consegue obter isso de vocês, porque assim, a gente tem um problema, por exemplo, de falta de registro dos atendimentos. Outro dia nós nos deparamos com uma situação de uma quantidade absurda de leads, aí nós perguntamos, todos esses leads eram
qualificados, eles existiam? Não, o pessoal lança tudo que vem. Então, tudo bem, você está lançando lead fantasma, você vai botar 1 milhão de lead aí e vai falar para mim que fez 20 matrículas, né? Então, essa falta de consistência da informação nos impede de ter uma resposta pronta para essa pergunta. Mas o que eu entendo é que, assim, o importante são as ações que são praticadas regionalmente, né, na unidade, para que você capte leads com boa qualidade e que realmente a gente consiga fazer virar. Porque eu posso comprar, né, Davi, um mailing gigante que não, né, você que está há tanto tempo também aí na estrada de escola de idiomas, você sabe, às vezes a gente compra uma carteira aí de clientes e aí você vai ver a maioria daquilo não funciona, não é o perfil para fazer matrícula. Então, é muito difícil a gente ter essa resposta hoje. Eu acho que depois desse trabalho que a gente está fazendo, a gente vai começar a ter esse número assim, falar, não, olha, a Pompeia, ela recebeu 100 leads qualificados, né, que vieram através de ações, que vieram através de um impulsionamento, e conseguiu converter tantas matrículas que passaram pela avaliação pedagógica, pelo teste de nível. Então, assim, é uma pergunta, eu não me sinto confortável de te dar uma resposta exata, Davi. Desculpa, mas não consigo. Eu vou tomar a liberdade de complementar. A gente está fazendo a análise do diagnóstico que foi solicitado. Então, a gente tem poucas unidades que responderam, a gente tem essa informação, mas precisamos tirar algumas dúvidas. Depois que a gente conseguir tirar essas dúvidas, esclarecer, higienizar esses dados, né, se aqui dá para falar dessa forma, aí a gente consegue traçar um parâmetro médio de quem respondeu ao questionário. Mas a gente ainda está trabalhando nisso. Provavelmente, quando a gente voltar nas conversas privadas, a gente consiga mostrar esse mapa para vocês. Até porque a gente tem um histórico aí nesse segmento, né? O Luiz levantou a mão, acho que logo de sequência ele já fala. Mas a gente tem um histórico nesse segmento, né, Davi? Você participou disso, eu também, o Luiz também, pelo fato da gente estar há tanto tempo. Quando a gente abriu, quando teve o boom da escola de idiomas, o que acontecia? A gente estava com a escola aberta e as pessoas nos procuravam no balcão, na recepção da escola. Então, aquele era um momento que você falava, poxa, eu fiz 50 atendimentos esse mês, e eram pessoas realmente verdadeiras que foram lá, que tinham interesse. Aí a gente falava, poxa, a gente fez 50 atendimentos e a gente conseguiu converter 35 matrículas. Então, era um dado muito quente, muito positivo. Só com o evento da tecnologia e da internet, a gente tem um leque de fonte, né, de lead. Então, o negócio acaba ficando muito confuso se a gente não tiver os dados certinhos de quem é lead de boa qualidade, quem é o lead que veio de uma ação. Então, a gente tem que refinar a informação para a gente não dar um chutômetro aí. Luiz, quer falar? Então, eu quero complementar também, dizendo o seguinte, eu acho que a quantidade de leads necessária para cada unidade é diferente. Depende do desempenho do atendimento, depende da qualificação desse lead que está chegando, de onde ele está vindo, e depende fundamentalmente da gestão. Você tem uma gestão ativa, em que está acompanhando esses acontecimentos e que tem esses números guardados, você consegue ter, acho que o Davi consegue isso, pegar aí o histórico de um ano talvez, e ver como é que foi essa situação, quantos leads foram gerados, quantas matrículas foram feitas. Sei lá, se ele tiver uma média de 3, 4, ele vai usar esse número para buscar esses leads, porque é assim que ele tem conseguido, com a equipe que ele tem hoje. Na época que eu lancei o programa de metas, acho que é 1 ano atrás, 2 anos mais ou menos isso, eu e a Monique chegamos a um número, Davi, para te ajudar um pouco aí, de 4, tá?
qualificados, com bom atendimento e uma boa gestão. Esse foi o ponto que a gente chegou, tá? Não é, como disse a Valéria já, não é um número que você possa apostar. Você deveria apostar, ou deverá apostar no número que a tua unidade gerou, pelo menos no último ano, nos últimos 2 anos, ou até considerar desde 2019, que era um ano normal, né? Porque é um processo que cada escola vai ter o seu. Depende muito dessa gestão que eu comentei, depende muito do atendimento. Se você tem um atendimento com uma pessoa extremamente vendedora, a tendência é ela conseguir mais. Se você tem uma pessoa que é mais conservadora, entendeu? A tendência é atender, conseguir menos. Eu me lembro do passado, em que, endossando também o que a Valéria falou, lá nos anos 96, mais ou menos isso, 95, faz tempo, né, gente? Mas era assim, a gente tinha uma funcionária, a gente tinha atendimentos, tanto em Perdizes quanto Pompeia na época, que não tinham qualificação nenhuma de vendas. Elas eram recepcionistas que vendiam matrículas. Então, por que conseguia esse número muito mais forte? Porque o mercado era diferente do que é hoje. Então, a cada dia que passa, a sensação que me dá é que você precisa de gente mais especializada para vender, sabe? Em função de toda a concorrência, todo o contexto aí. Então, eu acho que a resposta mais eficaz para você, Davi, e para todo mundo que está aqui, é essa. Vejam o seu passado, como foi esse comportamento, e tente usar essa referência para estabelecer metas, por exemplo, para 2022. Eu acho que é isso. Ok. Naquela época que vocês falaram, esses anos 90, eles eram tiradores de pedidos somente. Mas obrigado. A Paula mesmo, que fez uma consultoria para a gente, chegou a falar em 60 para cada matrícula. Eu fiquei abismado com isso. Mas, quando eu perguntei como eu conseguia isso, ela me mandou ir no mercado procurar. Eu imagino que um número desse tipo, 60, como você citou, é meio confortável para o atendimento, entendeu? Então, você tem que gerar muita gente para fazer uma. Eu acho que quanto mais apertado for, mais o atendimento tem que estar qualificado, né, para poder trazer essa pessoa. Então, você imagine, sei lá, como a gente usou essa quantidade de 4. Ou seja, você tem que converter 25% do que chega. Agora, converter 1 em 60 eu acho que é um número cômodo. A Valéria entende muito mais que eu disso. Mas me parece um número bem confortável para quem está atendendo, né? Não, pura verdade. Na época desanimou completamente. Né? Você conseguir 90 matrículas, você precisava 5.000 litros. É verdade, é verdade. Mas eu acho, Davi, que se você olhar o teu passado, você deve ter esses números aí, com certeza tem. Eu acho que você não vai passar de uns 8, 9 leads para ter um aluno. Acho que não passa disso, não. Pela eficiência que você tem na Pompeia. Ok, obrigado. Não. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a essa fase aí que a gente vai elaborar agora? Bom, Ricardo, eu só queria aproveitar que o Davi estava falando das matrículas, né? Então, eu, como trabalhei há pouco tempo numa região que é bem próxima, né, a Pompeia, Perdizes, né? E eu posso falar com propriedade que não é esses números, não, viu? É muita coisa e você consegue atingir matrículas numa captação de fevereiro, pelo menos uma para chegar, acredito, a 50 matrículas no mês, eu acho que não chega a 200 leads passados, sabe? Porque é uma região que as pessoas têm interesse, elas não estão só curiando, sabe? Então, quando ela vai, muito já porque quer mesmo colocar o filho, né? Então, o estudante, né, de uma faculdade. Então, a questão mesmo é de mostrar a qualidade da escola, mostrar todo o atendimento. Eu acho que fazer um atendimento é muito importante,
para que isso não esbarre com o preço. Eu acho que você encantar ali naquele atendimento é muito importante e não tenha esses números como base, não, porque eu acredito que está errado, é muita coisa mesmo. Não tenho dúvida, tanto é que eu parei com o serviço com ela, porque 60 é um número absurdo. Só citei como exemplo. É. É isso então, gente. Finalizando, só preciso subir o vídeo da gravação para o YouTube. Assim que isso estiver concluído, eu disparo para vocês por e-mail o vídeo e o questionário, tá bom? E aí nos vemos novamente na próxima quarta-feira. Ok, obrigada. Nada, obrigada, até mais. Até mais então. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.